Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai misericordioso, este Pai infinitamente bondoso, a este Pai misericordioso por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Aos Espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores, mensageiros de Jesus, que constantemente estão nos auxiliando para a nossa melhoria através das boas intuições. E agradecemos a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. Trouxemos para estes estudos, estas reflexões, mais um capítulo do Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões serão em torno e com base no capítulo de número 29, que tem como título Meio Bem. Então aqui Emmanuel nos traz algumas informações e muitos esclarecimentos acerca da prática do bem. Será que estamos praticando o bem de forma inteira? Ou será que estamos ainda praticando o bem pela metade? Exatamente por isso ele deu esse título ao capítulo Meio Bem, ou seja, aquele bem que não é feito na sua completude, é feito pela metade, quiçá pela metade. Então é por isso que Emmanuel nos fala sobre este assunto. Mas antes de começarmos aqui nessas palavras belíssimas de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, o capítulo de número 50. E o capítulo de número 50, Pastorino nos fala sobre serenidade. Então aqui ele nos traz de uma forma tranquila, de uma forma verdadeiramente serena, orientações acerca do nosso comportamento. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: se tiver que discutir, faça-o com serenidade. Via de regra, nós ainda não nos comportamos assim, quando em muitas situações, quiçá em todas ou na maioria das situações, nós nos alteramos. Quando discutimos, como nós falamos, perdemos o equilíbrio. Então aqui Pastorino nos fala que em todos os momentos nós precisamos manter o equilíbrio, manter a serenidade, porque isto significa saúde. Saúde para o nosso corpo físico e principalmente saúde para o ser imortal. E aí ele acrescenta: lembre-se de que seu adversário tem os mesmos direitos que você de fazer-se ouvido. Então, aquele que está na condição de adversário, ou aquele que está do outro lado, com quem nós estivermos ou venhamos discutir, ele tem os mesmos direitos. Da mesma forma que eu preciso que ele me ouça, que ela me ouça, ele ou ela, ou seja, o outro que está do outro lado, também precisa que eu o ouça. Então é preciso, sim, sem sombra de dúvida, todos nós mantermos
a serenidade para que eu ouça e para que o outro também ouça. Ou seja, dividir estas responsabilidades, porque o meu direito começa exatamente onde termina o direito do outro. Da mesma forma que o direito do outro começa onde terminou o meu e começam ali as minhas obrigações. E aí ele diz na sequência, ouça-o com a mesma atenção que gosta de receber. Então é preciso que ouçamos o outro da mesma forma que gostamos que o outro ou que a outra nos ouça, fazer ao outro, conforme Jesus nos orienta, fazer ao outro aquilo que gostamos ou que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se gostamos e se precisamos que o outro nos ouça, então é preciso que nós ofereçamos ao outro a mesma oportunidade. Não tumultue a discussão. Os direitos dele são iguais aos seus. Você não tem mais direito que ele. Ele também, ou ela, não tem mais direito do que você ou que eu. E quem sabe, muitas vezes, a razão estará com ele. Porque em muitas situações, conforme nós ouvimos, conforme nós falamos, e é usado no linguajar popular, em muitas situações nós queremos inverter a condição, queremos ganhar no grito. Então, o outro pode estar com a razão e eu querer trazer no grito, perdendo a serenidade, trazer a razão para o meu lado. O outro estar com a verdade e eu querer inverter isso aí e ficar com a verdade. Então, aqui ele encerra dizendo, então, discuta com serenidade e conquiste fama de sábio e de homem bem educado. Então, é preciso que adotemos este procedimento para a nossa vida e conquistemos esta condição, conforme ele usa o termo, a fama de um ser humano educado, um ser humano bem educado, por saber ouvir as outras pessoas. Então, aqui encerramos essas reflexões com Carlos Torres Pastorino, neste início de estudos e de reflexões, para começarmos com Emmanuel, neste belíssimo capítulo de número 29, que tem como título Meio Bem. Então, aqui ele começa, como sempre, nesses capítulos, nesses 90 capítulos que estão enfeixados neste livro, Livro da Esperança, ele trouxe, mais uma vez, lá do Sermão do Monte, palavras de Jesus, onde Jesus nos diz que, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então aqui Jesus fala daquela porta estreita, e como é estreita esta porta e este caminho que leva para a verdadeira vida, poucos aqui na Terra, ou que estão ligados ao orbe terrestre, realmente estão dispostos ainda em fazer este esforço necessário para entrar por esta porta estreita e até mesmo encontrar esta porta estreita e andar por este caminho apertado. E aí Emmanuel buscou também, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, no item 9, o que os Espíritos amigos nos chamam a atenção sobre esta porta estreita, sobre caminhar por esse caminho estreito, sobre a prática do bem. Então, eles nos dizem o seguinte, amados irmãos, aproveitai dessas lições, é difícil o praticá-las. Então, aqui eles já nos chamam a atenção que nós precisamos aproveitar estas lições e eles reconhecem que é muito difícil praticar estas lições, porém, a alma que colhe delas imenso bem, crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. E aí ele faz o pedido, amai-vos e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então aqui eles nos chamam a atenção, esses espíritos amigos, através das anotações de Kardec, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, no capítulo 11º, no item 9,
que nós precisamos fazer este esforço para nos amarmos verdadeiramente como irmãos, e assim nós veremos a terra em breve transformada em paraíso. Então é preciso que nós façamos este esforço, porque é responsabilidade nossa a instalação deste paraíso que todos nós queremos habitar um dia. E aí Emmanuel começa as reflexões sobre este meio-bem, nos dizendo o seguinte, que frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Então aqui ele nos chama a atenção que são muitos, quiçá a maioria de nós que nos encontramos aqui na Terra ou ligados ao orbe terrestre, que admiramos o amor ao semelhante, só que não temos ainda coragem para cortar as raízes daquele chamado apego às coisas, apego a nós mesmos, e verdadeiramente passarmos a praticar o bem por inteiro. E aí ele cita algumas situações da prática do bem que nós executamos aqui na Terra de forma incompleta. Então ele nos lembra o seguinte, que emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, quando estamos na condição de chefia, de administradores, aqueles para com os quais nós estamos naquela condição de administradores, nós emprestamos valioso concurso a estas pessoas que administramos, ou seja, fazendo o bem, mas, no entanto, nós requisitamos favores e privilégios dessas pessoas. Ou seja, não estamos praticando o bem de forma completa, porque precisamos, conforme nos fala Jesus, fazer com uma mão e a outra não ficar esperando, ou seja, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a direita. Então é preciso que nós nos comportemos, conforme aqui nos chama a atenção Emmanuel, sobre esta atividade por inteira, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 642, quando Kardec questionou os espíritos amigos se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, basta que eu não pratique o mal, que eu possa praticar o bem ali pela metade, que uma vez não estando praticando o mal diretamente, eu já terei assegurado a minha condição de salvação? E aí os espíritos amigos nos respondem que não, que além de não fazer ou de não praticar o mal, é preciso, cumpre a cada um de nós que façamos o bem no limite das nossas forças e que ainda seremos responsabilizados por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, aquele bem que eu deixei de praticar, tive a oportunidade de praticá-lo e não o pratiquei, eu serei também responsabilizado pelo mal que venha nascer daquele bem que eu não pratiquei. Então é preciso que pratiquemos o bem por inteiro, além de não praticarmos o mal. E aí ele cita na sequência traz aqui mais uma referência sobre esta prática do bem pela metade, ou este meio bem. Então ele diz o seguinte, que em muitas situações nós financiamos tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobramos tributos de gratidão
multiplicando problemas. Então, se eu me disponho a financiar ou a ajudar financeiramente em relação a uma obra benemerente, eu não posso de forma alguma, se quero realmente praticar o bem de forma completa, eu não posso cobrar de ninguém ou esperar de ninguém, nem mesmo um agradecimento. Então aqui ele fala que nós cobramos, nós esperamos tributos de gratidão, e ainda ele acrescenta: entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Então, quando nós participamos de algum trabalho nesse sentido, igual dentro do movimento espírita, existe aquele que nós conhecemos como infortúnio oculto, ou seja, ir atrás dos infortunados em seus lares e buscar de alguma forma auxiliar, não podemos de forma alguma, conforme ele diz aqui, adentrar os lares dos outros e solicitarmos alguma concessão pelo benefício que tenhamos levado àquele agrupamento familiar. E ainda ele nos lembra o seguinte, que oferecemos cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigimos atenções especiais, criando constrangimentos. Então, quando nós oferecemos alguma cooperação preciosa a alguma criatura, não podemos de forma alguma, se estamos e queremos fazer o bem por completo, não podemos exigir nenhum tipo de atenção, nenhuma concessão especial. E ainda ele diz que alimentam necessitados e põe-lhes cargas nos ombros. Então aqui ele diz que neste comportamento de meio bem, nós alimentamos os necessitados, no entanto, nós colocamos cargas nos seus ombros. E ainda ele acrescenta mais uma informação, que nós colhemos, ou melhor, acolhemos crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Então não podemos agir desta forma. E ainda ele diz que elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhes erijam tronos. Então eu não posso ficar elogiando aqueles elogios falsos às outras criaturas, aos companheiros de jornada, esperando ou exigindo que aqueles companheiros ergam tronos para me colocar lá em cima, na condição de um santo. De forma alguma não posso me comportar desta forma. E ainda ele diz que em muitas situações, nesta prática de meio bem, nós protegemos amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Então, em muitas situações, nessa prática de meio bem, nós auxiliamos amigos e, ao mesmo tempo, queremos que eles, ou fazemos com que eles se tornem nossos escravos. E aí ele acrescenta, para encerrar estas belíssimas reflexões: não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher, conforme a plantação, constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Então aqui Emmanuel nos lembra que eles conhecem e realmente concordam que o cultivador, ou seja, aquele que está cultivando um terreno, aquele que está fazendo uma semeadura, ele espera a colheita. Então aqui ele diz que é da lei, é uma operação matemática, que isto realmente aconteça. Aí ele diz: examinemos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação. Então aqui ele está falando sobre a eficácia do bem por completo, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir,
5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Então aqui ele faz esta comparação, nessa análise, que na maioria das vezes nós nos comportamos assim. Não podemos praticar o bem aqui na Terra, já que estamos ainda no corpo físico, nem mesmo com aquela intenção na nossa consciência, mesmo que não falemos a ninguém, mas na nossa consciência, não, eu vou praticar o bem, ajudar um necessitado aqui, outro ali, na medida do possível, porque quando eu desencarnar, eu quero ter um lugarzinho melhor no mundo espiritual. Eu tenho certeza em que eu fazendo assim, eu terei reservado no mundo espiritual um local melhor. Não podemos fazer este tipo de barganha, não podemos fazer adotar esse tipo de atitude esperando um lugarzinho, vamos colocar entre aspas, um lugarzinho melhor no mundo espiritual. Não, as coisas de Deus não estão à venda. Não compramos desta forma, não fazemos barganha. Deus não tem um balcão ou não é um balcão de negócio para que eu faça esse tipo de barganha, fazer promessas em dar alguma coisa para receber alguma coisa, conforme Emmanuel nos fala aqui, dar 5 moedas, querendo ou esperando receber no futuro, com juros bem altos e correção monetária bem altas, 5 moedas, esperando receber 5.000. E ainda ele diz o seguinte: efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeitos sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo, aquele chamado óbolo da viúva, nos ensinamentos do Cristo, por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Ela não tinha condição financeira e não impôs nenhuma condição. E ainda ele diz, tem mais informações antes de encerrar. Ele nos diz o seguinte: tenhamos bastante cuidado, desse modo, contra o sistema do meio-bem. Então aqui ele caracteriza como sendo um sistema organizado desse chamado meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estradas construídas, aqui ele traz como uma comparação, uma referência, que estradas construídas pela metade patrocina acidentes. Então, um bem praticado pela metade, com certeza, não é o correto. Como ele diz aqui, da estrada construída pela metade, vai trazer, sem sombra de dúvida, acidentes durante o seu percurso. E ainda ele diz que víboras penetram em casa varando brechas. Não podemos deixar estas brechas pela prática do meio-bem, que o bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. E aí ele encerra dizendo: é por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Então aqui ele diz que é preciso praticarmos o bem de forma absoluta, sem nenhum interesse, e que nós não temos o direito de reclamar bem algum a nós mesmos. Nós temos sim a obrigação de reclamar bem aos outros, mas a nós não. Praticarmos o bem com absoluto desinteresse, conforme nós encontramos na questão 893 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questionou sobre o mérito das virtudes. Então Kardec questionou o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes?
E os espíritos amigos responderam a Kardec: toda virtude tem seu mérito próprio. E lá no final da resposta, eles dizem o seguinte, que a sublimidade da virtude, ou seja, da prática do bem verdadeiro, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E o mais, ou melhor, a mais meritória de todas as virtudes se assenta na mais desinteressada caridade. E na 895, Kardec questionou sobre o mal, sobre a imperfeição, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos amigos começam respondendo o seguinte, que o mais característico sinal da imperfeição é o interesse pessoal. E na última frase da resposta, já que era um pouco extensa, eles nos dizem o seguinte, que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na face da Terra, que quando se patenteia, ou seja, quando nós observarmos alguém praticando a caridade de forma completamente desinteressada, todos nós admiramos isto como sendo um verdadeiro fenômeno. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e que possamos sair desta condição de prática de meio bem para a prática do bem por completo, aquele bem praticado de forma completamente desinteressada, sem esperar nada em troca. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus. Paz aos nossos corações, um abraço fraternal e até breve. Jesus conosco sempre, luz no nosso caminho, para que possamos clarear também o caminho de outros irmãos de jornada. Até breve, meus irmãos.